Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a aprovação da urgência da anistia na Câmara, tá? Eu sei, é só um passinho, um pequeno passo, porque ainda precisa aprovar a anistia na Câmara, ainda precisa ir para o Senado, tem que aprovar a anistia no Senado, tem que ser sancionada pelo Lula, tem que passar pelo STF, ainda tem um monte de etapas nessa luta. Ninguém disse que a luta seria fácil, mas estamos dando esse primeiro passo e é um passo muito importante e desmente um monte de coisa que o pessoal estava falando. Eu hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo falando que o pessoal, a imprensa está falando que não, que tem um acordo, porque vão botar para votar e aí vai perder. O governo tem votos para não passar a urgência e aí os bolsonaristas vão ter que aceitar uma outra lei de anistia, uma anistia que é só redução de pena e não sei o que lá e coisa e tal. E não foi isso que aconteceu. Eu avisei para vocês que não ia acontecer, que ia aprovar a anistia mesmo, e foi a anistia mesmo. Foi esse projeto aqui do Crivella que foi usado pelo Hugo Mota, né? Eles estão dizendo aqui que é anistia light, mas é porque, de novo, é o pessoal que está querendo vender essa história de que é uma anistia light. Mas, na verdade, a gente vai ver aqui anistia todo mundo, Bolsonaro inclusive. Vamos entender esse assunto aqui porque, de novo, foi só um passo pequeno, mas foi uma vitória enorme. Havia uma pressão enorme para esse processo sequer começar. Agora o processo começou. Eu acho que vai passar. Essa notícia foi sugerida por Tomás 6 do Vasco é igual perder para Janja, Praça dos Três Feijões e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, eu acompanhei ao vivo com o pessoal, tá? Abri uma live aqui, estava acompanhando ao vivo a votação, e a votação passou, ganhou 311 votos a favor, uma votação ampla, né? Ganhou com muita folga. 311 votos, meu amigo, é voto para impeachment, é voto para PEC, cara. Não, para impeachment não dá não, mas voto para PEC, cara, dá para PEC, poxa, ou seja, um voto muito interessante mesmo, uma votação maiúscula, passou com facilidade, a esquerda reclamou, chorou pra caramba. Eu achei engraçado, porque eu fiz isso, eu falei hoje no vídeo de mais cedo, que era só, não que a esquerda, a jornalista falando que tem um acordo, que o Hugo Mota vai botar para votar, mas aí não vai passar, porque o governo já tem os votos, já combinou com os partidos de ter os votos e coisa e tal. É lógico que a esquerda queria ter votos para barrar a anistia, né? Eu falei para vocês no vídeo, olha só, não, isso tá rolando, vai rolar a anistia, vai votar a urgência da anistia. A gente não sabia ainda qual texto, né? E nem se seria votado no mérito hoje. Então, aparentemente, qual que foi o acordo que foi feito? Foi votada hoje só a urgência, mas agora o Hugo Mota vai pegar essa proposta aqui do Crivella, que a gente já vai ver em detalhe aqui a proposta do Crivella, e essa proposta do Crivella vai ser colocada para um relator escolhido pelo Hugo Mota e pelo Colégio de Líderes, e esse relator vai fazer um texto que agrade tanto o PL quanto o PT. Isso é impossível, né? Agora temos que ver qual vai ser esse texto, desse processo da anistia, desse projeto da anistia, qual que vai ser o resultado final disso daí. Vamos torcer para ter um bom relator, para ter um bom texto, né? Qual que é a proposta? O que é o texto original do projeto Crivella? Olha só. Ficam anistiados todos que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral e os apoiaram por qualquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviço, etc., etc., entre os dias 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada de vigor dessa lei. Bom, aqui a gente já tem um problema, porque o STF considerou que o processo do golpe começou em maio de 2021. Então, é importante o pessoal do PL ficar ligado que tem que botar essa data para trás, tá? Isso aqui é a redação original, então é só botar aqui janeiro de 2021 e pronto, de janeiro de 2021 em diante. O pessoal do PL queria botar, na verdade, 2019, para evitar, inclusive, o PL das fake news, né? Todo aquele pessoal que foi perseguido pelo PL das fake news também já entraria nisso daqui, poderia botar já 2019 aqui. Aí eu não sei, talvez o meio termo seja colocar 2021, né? Não fica esse valor aqui, nem 2019, fica 2021. É uma alternativa. A anistia que trata esse caput compreende os crimes com motivação política e ou eleitoral e a esses conexos, bem como aqueles definidos no decreto-lei do Código Penal, né? O Código Penal brasileiro, né? Então, ou seja, todos os crimes com motivação política. Uma coisa que eu vejo aqui é que eles estão falando aqui especificamente do CP, né, do Código Penal. Só que lembra que Bolsonaro foi condenado também, o pessoal foi condenado também pelo crime de organização criminosa, que é uma lei à parte, tá?
Então, mas aqui está dizendo que trata todos os crimes com motivação política. A motivação era política, então a organização criminosa também está aberta por essa anistia, né? A anistia que trata essa lei abrange quaisquer medidas de restrições e direitos, inclusive impostas por liminares, cautelares, sentenças transitadas ou não em julgado, que limitem a liberdade de expressão e manifestação, caráter político eleitoral e nos meios de comunicação social, plataformas de mídias sociais. Então, olha só, toda censura é libertada, então, é liberada, todo mundo que foi censurado e coisa e tal, mas eles falam aqui, ó, expressão e manifestação de caráter político e ou eleitoral, mas não dão a liberdade política, ou seja, Bolsonaro continuaria inelegível nessa situação aqui, tá? A anistia de que trata essa lei não compreende a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes, terrorismo e crimes definidos como hediondos. Por que isso? Porque na Constituição brasileira fala que isso realmente não é suscetível de anistia, né? Aqui, ó, artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Então, ou seja, eles não poderiam, eles teriam que excluir de qualquer forma por conta dessa limitação na Constituição, né? Os crimes contra a vida, então homicídio, esse tipo de coisa, certamente não entraria também nesse caso aqui, né? Os crimes previstos nos artigos 129, 163, 165, 250, 251 do Código Penal Brasileiro, né? do CP 40, né? E quais são esses crimes? Então vamos lá, 129 é integridade física, aqui, artigo 129. Das lesões corporais, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então assim, se algum, eu não sei se foi o caso, tá? Se teve algum manifestante que feriu alguém, que feriu algum guarda, não sei se teve esse caso. Se teve, esse crime aqui não é anistiado, tá? Ele continuaria valendo. O 163 e 165 são os crimes de dano. Então aqui, ó, 163... Crime de dano, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, esse crime também não seria inafiançável, também não seria anistiado. As pessoas continuariam condenadas por ele. E 165, destruir ou inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude do valor artístico, arqueológico ou histórico, né? Então, esses dois crimes não seriam anistiados, as pessoas responderiam por esse crime. E aí tem duas observações importantes de fazer aqui. Primeira observação, a Débora do batom, ela escreveu com batom numa estátua, é lógico que é um absurdo, porque batom, você joga água, ele sai, então não é como se ela tivesse danificado a estátua, mas a verdade é que ela foi condenada por isso, né? Então ela não seria anistiada por isso. Mas não fiquem preocupados, por quê? Porque a prisão preventiva que esse pessoal já passou, né? Isso subtrai do valor da pena. Então, mesmo que ela seja condenada a essas penas são pequenas aqui, ó. É de 1 a 6 meses o dano e de 6 meses a 2 anos o dano de patrimônio histórico, né? Então, ou seja, o máximo nisso daqui seria 2 anos e 6 meses, no final das contas. 2 anos e 6 meses, você pode fazer sursi, você pode fazer um monte de coisa, dificilmente você vai ser preso. A maior parte das pessoas já cumpriu a pena, então já vai sair livre completamente, tá? Então não tem problema. Mesmo o Bolsonaro, porque, lembra, Bolsonaro também foi acusado pelo crime de dano, porque supostamente na cabeça do Alexandre de Moraes, e só lá, ele teria, né, estimulado as pessoas do 8 de janeiro a quebrar as coisas, né? Bolsonaro, ao contrário, no dia 30 de dezembro, ele fez uma live em que ele pediu para as pessoas irem embora e acabarem com as manifestações no quartel, e, no entanto, né, isso foi desconsiderado pelo Alexandre de Moraes, só mais um dos muitos absurdos, mas o fato ele foi condenado pelo crime de dano. Então, nesse processo aqui, o Bolsonaro continuaria condenado pelo crime de dano? Sim, continuaria. Teria que cumprir a pena do crime de dano. Eu não lembro exatamente quantos anos ele foi condenado por isso, mas não é pena grande aqui. É máximo de 2 anos de cadeia. E 2 anos de cadeia no Brasil, você transforma em cesta básica, você transforma em serviço social, faz sursi, tem um monte de maneira. Ir para cadeia você não vai. Com 2 anos de pena você não vai para cadeia. Mesmo nesse caso do Bolsonaro, não daria uma pena muito grande, não teria muitos problemas nisso daqui. Agora, porém, contudo, entretanto, todavia, persistiria essa condenação para ele, o que quer dizer que ele teria que cumprir esta pena e mais o período de 8 anos de inelegibilidade da lei da ficha limpa.
Então, na situação atual, ele não poderia não apenas concorrer em 2026, mas também ele não poderia concorrer em 2030. Talvez ele possa concorrer em 2034. Enfim, mas de qualquer forma, é aquilo que eu falei para vocês, né? O Bolsonaro não indo preso já é uma coisa positiva. E no final das contas, o Tarcísio ganhando, ou qualquer outra pessoa ganhando, o Eduardo Bolsonaro ganhando as eleições ano que vem, a gente vai ter um STF mais favorável, vai ter um ambiente mais favorável, a gente resolve isso de outras formas. Dá um indulto para o Bolsonaro, dá um outro jeito de acabar com isso daqui. Gente, o processo é lento, o processo não é rápido, né? Então isso que eles estão falando aqui que é anistia light, porque em tese Bolsonaro ainda responderia pelo crime de dano. Seria a proposta aqui do Hugo Mota, né? E, bom, tem mais alguma coisa aqui. Ele fala aqui também que é o crime 250 e 251, incêndio e explosão. Eu não sei se alguém foi condenado por crime de incêndio ou crime de explosão, mas também não seria abraçado por essa anistia, né? Então, assim, eu achei muito interessante isso aqui, parece bastante razoável, eu só acho que tem que mudar essa data aqui, tem que botar uma data de 2021, mas isso é o de menos. No resto todo, é uma anistia light, por quê? Porque ainda teria a pena para o dano. Mas, de novo, não vai afetar ninguém no final das contas. E o máximo que vai ter é a inelegibilidade de Bolsonaro para 2026. Eu acho isso o ideal? É lógico que não. Adoraria Bolsonaro candidato em 2026, mas a gente tem que ver o que dá para fazer. Vai ter que ter algum consenso, algum compromisso nessa história toda aqui, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana isso daqui, acho que tem tudo para passar. Vamos ver qual vai ser a versão final desse processo, mas acho que tem tudo para passar. E aí a gente vai fazer essa votação e no final das contas vamos livrar Bolsonaro dessa cadeia e reconstruir a direita aqui, vai ser muito importante isso. 2026 vai ser um desafio muito grande, mas que a gente tem tudo para ganhar. E essa anistia dá uma força muito grande para o Bolsonaro. Esse é outro ponto. Meramente essa votação que teve hoje, já vai estar o pessoal do STF arrancando o cabelo, ou arrancando a calcinha pela cabeça. O Alexandre de Moraes não tem cabelo para arrancar mais, porque, de novo, é o que eu falo para vocês, esse processo é um processo midiático, um processo de propaganda, não é um processo jurídico. Então ninguém está nem aí para culpa de ter crime, não ter crime, ter prova, não ter prova. Mas o pessoal fica muito chateado com essa informação, por quê? Porque você tem a informação de que Bolsonaro foi condenado pelo golpe. Mas o Congresso disse que a maior parte dos congressistas brasileiros acho que não teve golpe não, né? Anistiou todo mundo, né? Acabou com tudo. Então, ou seja, no final das contas, essa é a situação. Eu acho que vai ser muito ruim para o STF, para o governo, para o Alexandre de Moraes, mas eles vão ter que engolir. A verdade é essa. O discurso do Barroso, todo choroso hoje, já foi muito provavelmente por conta de que ele já percebeu que vai ter que fazer isso mesmo. Vai ser aquilo que eu falei para vocês. O Congresso aprova a anistia, aí o Lula vai vetar, vai reclamar, não sei o que, mas vai acabar sendo derrubado o veto, vai passar a anistia, aí o STF vai reclamar pra caramba, o Alexandre de Moraes vai votar contra, o Flávio Dino vai votar contra também, mas no final das contas os outros ministros ali vão falar, não quer saber do negócio? Vamos acabar com essa parada, fomos até onde deu, não dá pra ir mais e coisa e tal, e deixa pra lá, e vida que segue, né? Então, essa é a situação, uma excelente vitória hoje, tivemos uma boa noite hoje.